Do livro Fonte Viva, capítulo 53 de 180, Na Pregação, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Na pregação, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremo-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e não se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1956. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Na Pregação. Emmanuel
colocou este nome na lição e utilizou esta passagem evangélica onde Paulo de Tarso escreveu aos Coríntios, dizendo: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Uma frase extraordinária de Paulo, que nós vamos ter aqui a explicação de Emmanuel. Nestas palavras de Paulo, ele diz que, com boa vontade, muito boa vontade, ele gasta com aquelas pessoas. Ele vai gastar, se gastar. Se gastar significa se doar. E me deixarei gastar. Ou seja, ele tem ali ciência e faz isso de bom grado. Ele vai doar e vai doar de boa vontade pelas vossas almas. Ainda que, amando cada vez mais a eles, eles estejam amando menos Paulo de Tarso. E nessa lição, Paulo diz que é preciso amar, independente de ser amado. Emmanuel começa dizendo que há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Esta lição, que Emmanuel colocou o nome de pregação, que é um discurso, que é também um discurso religioso, é um sermão, é uma palestra, por exemplo, ou uma reflexão de uma pessoa que vai frente àquelas pessoas que estão ali para serem atendidas no grupo espírita. E ele começa afirmando que há numerosos companheiros desta pregação salvacionista, mas de bom grado, e se elevam a tribunas douradas, ou eles se sentem bem ali naquela tribuna, e discorrem com preciosidade sobre os méritos da boa vontade e da fé. Mas, se forem convidados a contribuir de boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados, sob disparatadas alegações. Então ele é um bom pregador. Detalhes muitos a respeito da bondade e da fé, mas se ele for convidado a contribuir financeiramente, ele se recusa. Ele se recusa e passa disparatadas alegações. Ou seja, alegações sem sentidos, não é? Absurdas, sem nexo, é para que nós possamos refletir. Nesta outra parte, ele diz: impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. É para refletir, porque ele está dizendo para nós, no meu caso está dizendo para mim e para muitas pessoas, que impedimentos mil lhe proíbem o exercício da caridade. Eles colocam inúmeros obstáculos
para exercer a caridade. E aí se afastam para diferentes setores dentro da doutrina que ele não precisa ali ser convidado para doar, seja financeiramente, seja de uma outra forma, a consolar as pessoas de outra forma, fazer uma sopa, por exemplo. Eles são muito bons para fazer a pregação, mas quando é o exercício desta pregação, ele foge. Por isso que Emmanuel diz, efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. É exatamente o que Emmanuel diz. Porque nós temos que gastar o que temos, mas nós temos também que dar do que somos. E dar do que somos é o nosso tempo. É a nossa palavra amiga ali quando vamos reconfortar uma pessoa. Isto não é demais, muito pelo contrário, isto é extremamente necessário. E ele ainda alerta que não basta derramar o cofre. Derramar o cofre é dar dinheiro. E solucionar questões ligadas à experiência do corpo. Ou seja, comprar uma cesta básica para alguma pessoa. Mas não basta somente isto. Ele diz que é imprescindível darmos-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Ele enfatiza muito, porque ele diz imprescindível nós darmos o nosso suor na colaboração e do nosso esforço espontâneo na solidariedade para atender todos e atender principalmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Porque se nós temos que dar alguma coisa, nós temos que dar tudo. Principalmente nós que estamos fazendo exposições doutrinárias. É necessário que nós peguemos na charrua, como diz Emmanuel. A charrua é aquela ferramenta antiga que iria arar o chão, o terreno para o plantio. Então nós temos que exercitar, dar nossas mãos ao trabalho em prol do outro, dar nosso tempo para ouvir, para dar um conselho. Nesta outra parte, ele ainda continua dizendo: quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Olha, ele está nos advertindo, porque ele diz que aquele, de algum modo, que não se empenha a benefício dos companheiros, o benefício, seja ele financeiro, seja ele dar as mãos, ajudar aquelas pessoas a saírem daquelas condições, vai passar sendo somente conhecedor das lições do alto. Somente isto. E diz ainda que muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação, ou seja, prorrogação, adiamento. Dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Aquele que fica esperando o amor alheio para que ele possa amar o outro, essa atitude significa que está prorrogando aqueles empreendimentos santificadores
que lhes competem a fazer. Por isto que nós temos que amar o próximo, pelo menos um pouco, para que nós possamos, através dele, exercer o nosso amor ao próximo. Isto é de fundamental importância. E ele diz que quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, ou seja, ao Evangelho de Jesus, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Quem ajuda? Se você ajuda uma pessoa e você sofre ali pela devoção da Boa Nova, você sofre porque você vê que a pessoa está passando dificuldades e você ajuda, mas você não tem como ali resolver aquela questão. Mas você tem uma devoção na Boa Nova, no Evangelho de Jesus, que aquela pessoa vai ultrapassar aquilo e fala para ela também que ela vai vencer. Tudo passa. Então, em fazendo isto, nós vamos recolher suprimentos celestes. Nós vamos ser intuídos para que nós possamos ajudar essas pessoas, para que nós possamos ajudar, agindo no progresso geral. E ele ainda lembra que, lembremos-nos de que Jesus não só cedeu, ou seja, Jesus não só se doou, foi mais acima disto. Ele doou a favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício. Mas ele não fez isso. Ele poderia reter, ficando com aquilo, mas ele doou tudo o que ele podia doar. Mas igualmente fez a doação de si mesmo, pela elevação comum. Ele fez toda a sua doação do seu tempo, de todo o seu saber, ele ensinava tudo o que podia. Na conclusão, Emmanuel diz: pregadores. Pregadores são os expositores, aquele que faz um discurso religioso. Pregadores que não gastam e nem se gastam. Veja bem, gastar um tempo e nem se gastam. Ou seja, dá de si mesmo o seu amor que sai naquele momento que você está conversando com a pessoa. Então, não se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo, são orquídeas do Evangelho. Olha que figura. Será que nós estamos sendo orquídeas do Evangelho? Ou seja, uma coisa linda que está sob o apoio problemático das possibilidades alheias. Ou seja, nós somos ali uma coisa linda, porque nós estamos fazendo uma exposição que pode ajudar muitas pessoas, que está muito linda, mas fica somente por ali. No dia a dia nós não agimos. Por isso que ele diz aqui, mas aquele que ensina e exemplifica, olha, ensinar nós ensinamos numa palestra, numa reflexão, e exemplificar. Exemplificar é com o próximo, com ele que nós temos que exemplificar. Aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos. Nós temos que erguer a todos aqueles que chegam até nós. E assim sendo, é a árvore robusta do eterno bem, que nós vamos manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Esta lição foi muito boa para mim, excelente, porque me faz refletir sobre esse tema e espero que tenha sido também para você. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.